Olá a todos, bem-vindos à aula 9, sobre os 10 bloqueadores da manifestação dos seus desejos. E hoje vamos falar sobre o ser não prestativo. O ser não prestativo é aquele ser que não ajuda os outros. Mas ele não ajuda não apenas porque ele não quer, é porque ele não sente a necessidade. E mesmo quando estão em apuros na sua própria frente, ele é um ser quase frio, sem compaixão nenhuma. Às vezes, prefere viver misantrofo, ou seja, o misantrofo é uma pessoa que tem aversão ao convívio social, prefere viver em isolamento. É aquele que não mostra nenhum tipo de preocupação em se dar como as outras pessoas, de ter uma vida social preenchida de amigos, de aniversários, de eventos, de relacionamentos, de compromisso com os seres humanos. Tem a tendência a ter pouca, praticamente nenhuma vida social, às vezes nenhum tipo de fé. É um estado de reclusão que alguns indivíduos do planeta Terra escolhem para viver. Mas o quase cruel estado de aversão aos outros. Segundo o neurologista Henrique Del Nero, da Universidade de São Paulo, na maioria dos portadores deste tipo de transtorno comportamental e antissocial, e até que se manifesta por um estado de egoísmo e falta de escrúpulos. É aquele colega de trabalho que é capaz de atropelar todo mundo só para conseguir crescer na empresa. Veja só. Ele é aquele político que, para subir na vida, rouba o dinheiro público de um hospital de crianças órfãos com câncer e joga tudo na sua conta bancária. E boa parte dessas pessoas também tem traços de psicopatia, diz o doutor. Bom, para que uma pessoa consiga sair disso, claro, existe a parte médica clínica, em que há remédios e medicamentos que vão organizar e harmonizar toda a parte hormonal do cérebro dessas pessoas. Porém, há outras que estão simplesmente com seus sentimentos bloqueados, porque elas não costumam a pensar no outro como uma extensão de si. Aliás, poucas delas têm esta consciência, porque isso não é nada que se aprende em escola, não é algo que se aprende numa escola, só na escola da vida. Então, quando nós começamos a exercer o altruísmo, por uma necessidade, por uma boa vontade, nós começamos a desbloquear todo esse tipo de sentimento e de sensações. E aí começamos a nos liberar para sentirmos o prazer da troca. Então, se você quer mais amor, você ser não prestativo, você quer mais amor? Então dê mais amor. Se você quer ter amigos, pare de criticar todas as pessoas que chegam perto e pare de fugir dessas pessoas. Elas não são bichos de 7 cabeças, não. Se você quer ser amigo, quer ter mais amigos, seja amigável. E se você quiser dinheiro, forneça valor às pessoas. Não dê a elas o seu dinheiro, dê a elas valor. Valor. E isto não tem preço. Então, pesquisas acadêmicas têm aprofundado cada vez mais o olhar sobre o efeito da atitude de quem doa. O estudo mais completo feito dentro deste assunto é aquele assinado pela Harvard Business School e ficou conhecido em português como Sentir-se Bem a Doar. É os benefícios e os custos de quem faz caridade. Neste levantamento, os pesquisadores apontam evidências que a pessoa solidária traz para si, inspirado neste estudo e em relatos de que quem faz o bem aos outros faz o bem a si próprio. Então, como que Harvard fez esse estudo? Eles pegaram
100 voluntários e colocaram chips no cérebro e começaram a mapear o que a pessoa sentia durante o seu dia, para fazer um nivelamento das sensações e de como estava a liberação dos hormônios do prazer do cérebro. Então, quando as pessoas comiam doce, elas liberavam ocitocina, endorfina, serotonina, hormônios bons de prazer e grande recompensação. Quando elas recebiam abraços, elas liberaram esses hormônios. Quando elas faziam amor, elas liberavam esses hormônios. Então, todos os gestos do dia a dia foram mapeados. E foi solicitado a elas que em um determinado horário elas dessem uma gorjeta a alguém que estivesse num sinal pedindo. Claro que quem estava no sinal era um ator, um contratado. E ao receber a gorjeta, percebeu-se que elas começaram a liberar hormônios do prazer. Então mudaram a pesquisa e pediram para elas ajudarem pessoas no dia. Pelo menos umas 2 vezes no dia elas teriam que ajudar. Então aí não foram mais atores para o sinal, simplesmente pegaram a casualidade. Então uma pessoa que precisava atravessar uma rua, um ceguinho que ia cair, crianças que estavam precisando de ajuda, que queriam uma brincadeira, uma bola, enfim. N coisas foram feitas. E adivinha o que aconteceu? O cérebro, toda vez que você faz o bem a alguém, faz uma caridade, dá amor voluntário, vocês não acreditam que o cérebro, ele jorra hormônios do bem na sua corrente sanguínea. Então você é presenteado com prazer. E esses hormônios do bem que correm pela sua corrente sanguínea são os mesmos hormônios que vão ajudar na manutenção da sua boa saúde, no rejuvenescimento, na alegria, no bem-estar, numa noite boa de sono. Então, fazer o bem é muito recompensador. Então, essas pessoas que estão não prestativas, elas simplesmente se negam a fazer o bem e a receber o bem. Significa que a consciência que se negou antes mesmo de qualquer tipo de prazer. E isso tem que investigar, porque a causa pode ser um sentimento de culpa muito grande, um sentimento de negação muito grande, um sentimento de não aceitação maior ainda. Então, como trabalhar isso? Voltamos aqui às questões. Autoconhecimento. O que é você? Quem é você? Você tem ideia de quem é você? Você tem ideia do quanto os seus atos manifestados, um ato de amor, um ato de voluntariado, um ato de paixão, o quanto isso é salutar para você? O quanto isso te ajuda a crescer? Então, se você tem dificuldades em descobrir quem você é, pesquise, assista toda essa série de áudios, faça os exercícios, destine um tempo a se melhorar, exatamente para que você aprenda a sentir as coisas. Eu sei que pode ser um caminho difícil, já que você está há anos se bloqueando, há anos sendo não prestativo, há anos sendo frio e fechado com o mundo, mas é óbvio que você está extremamente machucado. Há algo dentro de você que está muito ferido e que está te incapacitando de dividir a sua vida com pessoas maravilhosas. Então, ser não prestativo, aprenda a respeitar os seus sentimentos mais interiores, que com certeza esses sentimentos querem sim ter amigos, ter uma vida rica, ter uma vida produtiva, ter uma vida abençoada. Perdoa os erros dos outros, perdoe os erros dos passados, se familiares te fizeram mal, se pessoas não foram legais com você. Que tipo de pensamento nutria nesta época? Que tipo de crenças tinha a seu respeito? Que tipo de crenças tinha em relação a merecimento? Isso tudo é importante para explicar e justificar o pelo qual você passou por coisas tão tristes que marcaram e feriram tão profundamente que hoje você se isola do mundo. Então,
desenvolver a empatia, um valor tão necessário para qualquer profissional hoje em dia. Essa habilidade, ela é potencializada ao exercer esta solidariedade. Toda atitude altruísta torna o seu olhar mais sensível aos desafios alheios, tornando uma pessoa mais compreensiva e mais amigável. E afinal de contas, não dê bola se as pessoas te julgam. Não dê valor a isso. Aprenda a olhar por cima dessas coisas, essas coisas que não te agregam em nada. E você, o quanto você se culpa, o quanto você se julga, o quanto você se cobra? Será que não está tendo uma troca existencial nisso? Precisa dar mais valor às pequenas conquistas da sua vida. Uma coisa é você conseguir seus pequenos sucessos, conseguir passar no vestibular, conseguir o cargo mais desejado na empresa, conseguir um aumento. Eu creio que se você é um ser não prestativo, você deve conseguir isso pela sua grande competência, porque normalmente são pessoas extremamente inteligentes que acabam se fechando, porque não têm a inteligência emocional e o saber lidar com este mundo que é tão complicado assim. Então você deve ir para casa, normalmente, e se fechar no quarto. E mexer no videogame, jogar, fazer as coisas que você gosta. Mas dificilmente, quando você tem suas vitórias, você comemora. E se você tivesse pelo menos 5 amigos para ir, logo que conseguiu vencer, para correr e contar a eles, e dividir com eles as suas alegrias? Será que você tem medo de fazer esse tipo de troca? Será que você tem dentro de você a crença de que os seres humanos são maus, são más pessoas e que são interesseiras? Imagina você poder contar para os seus amigos que você foi promovido, que você recebeu um aumento. Logo que eles vão querer comemorar com você. É lógico que eles vão te convidar para uma pizza, para um shopping, para um evento, para um churrasco. Isso não é legal? Ou você acha que isso é um compromisso? Que você, quando alguém também conseguir algo bom, que você vai ter que ir? E você acha ruim ter de ir? Então experimenta aí. Experimenta ser mais prestativo, ser mais comemorativo, dividir mais a sua vida. Porque dividir a vida não é se expor, isso é muito diferente. Você pode ser uma mulher linda, um homem incrível e saber ter educação, se vestir de forma não tão sensual, se você vai por um encontro, não precisa expor o que você faz em 4 paredes, você não precisa, porque tem amigos, contar a sua intimidade. Isso não é assim. Esquece o que você aprendeu nas novelas, esquece o que você aprendeu nas histórias e nos romances. Você tem que aprender a viver uma vida plena de felicidade e de amor e aprender a dividir com as pessoas e principalmente a comemorar as suas vitórias. A melhora do seu bem-estar, segundo pesquisas feitas pela Associação Americana de Psicologia, a APA, doar algo a alguém aumenta a sensação de bem-estar, exatamente por causa dos hormônios que nós liberamos na nossa corrente sanguínea, conforme as pesquisas da Harvard. Esse sentimento, ele é percebido em todas aquelas pessoas que foram pesquisadas, que residem tanto em países pobres quanto em países ricos. Ou seja, se um pobre faz o bem, ele também é recompensado com essas sensações jogadas na sua corrente sanguínea, esses hormônios do bem e do prazer. E se um rico faz o bem, é a mesma coisa. Não há distinção, não há diferença para Deus das pessoas que fazem o bem, sejam elas pobres, ricas, brancas, negras, gordas, magras, altas, baixas, bonitas ou feias. Aliás, beleza é muito pessoal, né? Hoje nós estamos fazendo aula com mate. Bom, então,
é necessário também você não ser o tipo de ser um prestativo simplesmente porque você tem um poder de consumo muito limitado. Ou seja, os recursos que você tem na sua vida são muito limitados. Ou seja, você ganha para pagar o seu aluguel, a água, a luz, o telefone, a internet e para comer. Seu salário não dá mais do que isso. Eventualmente você ainda paga o cartão de crédito para poder comprar roupas. Como que você vai ficar dando presente? Meu amigo, minha amiga, vocês sabiam que o abraço, uma palavra de conforto, a sua companhia na hora que o outro mais precisa, vale muito mais que um presente? Ou seja, não se negue, não se afaste de pessoas e de amizades e de um convívio social porque você tem a crença de que não ganha o suficiente para dar presentes quando ela fizer aniversário, quando ela tiver Natal e outras coisinhas mais. Não é isso que as pessoas esperam de você. Ninguém vai ser o seu amigo no interesse do que você vai dar-lhes em troca material. As pessoas vão ser suas amigas no interesse de que você desperta nelas uma admiração e de que você desperta nelas algo tão bom e tão valioso que elas só encontram em você. Você pode ser o cara mais legal da turma, o mais engraçado, o mais romântico, o mais esperto, o mais motivador, o cara incansável que tá sempre a mil o dia inteiro e sai para trabalhar e vai malhar e vai para faculdade e não sei o quê. É uma pessoa de bem com a vida que não reclama de nada. Olha que delícia! Você pode ser qualquer um destes. Agora me diga, você precisa de dinheiro, você precisa de presente, você vai deixar de ir ao aniversário de um amigo porque você não tinha o presente? Você pode pegar uma flor, você pode pegar um chocolate de 10 reais. Ou então você pode ir e falar tranquilamente para a pessoa: olha, eu vim porque eu te amo muito, porque eu ficaria constrangido de não ter nada em mãos, mas eu tenho o meu abraço. E abra o peito e azar o que os outros vão pensar. Você está sendo transparente, você está sendo honesto com você e com a pessoa que vai te puxar para o meio da festa, vai te puxar para a balada, vai dizer assim: vem cá, vamos dançar, vamos ser felizes juntos. Olha que lindo! Isso é ser prestativo e isso é se dar prazer. O ser não prestativo é aquele que se isolou do prazer, ou que só vê prazer no seu mundo. E esqueceu que nós vivemos em um mundo de infinitas possibilidades de sermos felizes. E quando o nosso mundo é fechado desta forma, não estou dizendo que ele não tem prazer. É claro que você encontra um ganho em estar totalmente isolado do planeta Terra e dos 8 bilhões de pessoas. Só que depois o tempo vai passando, você vai envelhecendo e você vai se decepcionando, porque você não tem um álbum de fotos com festas, eventos, amigos. Se olhar nas redes sociais, você tem poucos amigos. Claro que curtidas e amigos em rede social não é um valor, mas para a vida não é. Mas, enfim, você tem que se ter vontade de se abrir e ter se dar esse primeiro passo de tentar sair dessa casca que você construiu e ver que lá fora há infinitas possibilidades de ser feliz e que fazer o bem vale a pena, vale muito a pena, porque quando nós fizemos o bem, nós recebemos prazeres muito diferentes dos prazeres sexuais, prazeres da carne, são prazeres de alma, prazeres de viver, de respirar e dizer: nossa, como é bom fechar os olhos e lembrar do sorriso dos seus amigos, de pessoas que torcem para você se dar bem, de pessoas que se alegram com as suas vitórias. E você também se dê de presente isso, a oportunidade de se alegrar com a vitória dos outros. Pare de invejar os outros, pare de achar que as pessoas são más. Se você não teve experiências boas na vida, o resto da humanidade não tem culpa. Dê a oportunidade de conhecer pessoas. Se dê de presente esta saída da casca
deste casulo que você construiu com as suas feridas. Por quê? Porque você precisa se transformar em borboleta. E a borboleta, para sair do casulo, ela tem que passar por um buraquinho muito estreito e de muita pressão para poder, então, pressurizar o sistema de irrigação das próprias asas que vão fazer as asinhas voarem. E aí, como que fica? Se você se nega a isso, se você acha que não tem, isso são tudo crenças, jogue-as fora. Sabe? Pode ser que tenha medo, sim. Pode ser que enfrente os seus medos. Se você está num nível de medo tão grande, isso não vai ser o suficiente. Você vai ter que fazer uma terapia para o medo. Para não ter medo das pessoas. Para não ter medo de se machucar. Porque o medo tem uma força co-criadora incrível, muito forte. Ajude a entender os desafios sociais. Se você tem dificuldade de fazer amigo, então não faça esses amigos logo a seguir. Mas comece doando coisas para as instituições filantrópicas. Aí você começa a entender melhor os desafios globais e a se colocar, a ver como é ser uma criança órfã, como é ser uma pessoa com câncer, ser uma pessoa terminal, o que é viver num lugar insalubre, sem políticas adequadas, sabe? Começará a valorizar mais a sua vida, começará a valorizar mais o seu dinheiro, mas você começará a valorizar mais o ser humano. Isso é interessante, para mudar a realidade de comunidades inteiras. Isso também vai mudar o seu repertório sociocultural, porque isso vai te conectar também aos problemas do seu país, da sua cidade, do seu bairro. Há muito o que fazer de caridade no planeta Terra, e se cada um fizesse a sua parte, não existiria mais pobreza, fome, miséria. Também não existiria guerra. Existe guerra fora porque existe guerra dentro. Então você precisa se motivar a tomar essa atitude. Tem que de manhã você tem que acordar e pesquisar um vídeo motivacional, todo dia, um vídeo diferente. Outra coisa que é interessante para você não prestativo é tentar ver histórias de pessoas que passaram pelos mesmos medos que você e venceram e deram a volta por cima. Pessoas que também não tinham quase dinheiro para comprar algo e venceram, hoje são milionárias. Se motive também com isso, se inspire na biografia dos grandes se você quer ser grande. Mas saia do casulo. Você tem que conquistar o seu lugar no mundo. E para isso você tem que sair do seu casulo, deste mundo, e ser mais prestativo, se doar mais, para receber as infinitas possibilidades do planeta. Mantenha a sua esperança sempre em alto e bom tom. São tantas informações ruins que nós recebemos o tempo todo, para quem gosta de assistir os telejornais ou ler o jornal, enfim. Os veículos de comunicação, até no nosso trajeto diário, nós vimos com os nossos próprios olhos muitas coisas ruins. E aí, essas iniciativas solidárias, elas sempre vão nos ensinar a olhar o mundo com mais esperança. Então, se associa a uma ONG, se associa a algo que esteja fazendo uma caridade e atingindo muitas pessoas. Evite pensamentos, aqueles constantes de que nada vai dar certo, de que não vale a pena lutar, de que tem coisa melhor para conservar os brilhos dos meus olhos. E eu só tenho que olhar para o que é belo. Não é assim. Você tem que contemplar as coisas, todas elas, indiferente se são belas ou feias aos seus olhos, porque isso é o seu julgamento. E como eu falo em todos os vídeos, beleza é muito pessoal e é muito relativa. O que pode ser belo para um pode ser muito feio e desagradável para o outro. E isso não quer dizer, nem todo mundo gosta só de loira com os olhos azuis e nem só de loiro com os olhos verdes. Se fosse assim, ninguém teria filhos com morenos, com castanhos, com índios, com bugres, com mulatos, com vermelhos, com amarelos, certo? Isso é uma crença sua. Trate de jogá-la fora. Então, são muitos desafios. Inclusive, hoje em dia, nós podemos realizar também doações financeiras
se você não quer aparecer, se você ainda está com medo de se comunicar com as pessoas neste primeiro momento, você pode ajudar doando, sabe? Doar e tentar ver com a pessoa que recebeu aonde esse dinheiro foi aplicado, em que família, tirar uma foto, filmar essa família recebendo, o que ela comprou, se ela ganhou uma cesta básica, a mamãe comendo, cozinhando para as crianças, com aquilo que você pode fornecer. Você precisa ter esse acesso, nem que for por vídeo, por uma imagem, você precisa ter esse acesso, simplesmente para que você comece a manifestar e a liberar hormônios do bem, para que você sinta amor no seu coração, que hoje está bloqueado, que hoje está tendo sentimentos somente para as suas coisas, não para os outros. E nós precisamos ser não prestativo, trabalhar isso, tá? Então, segundo os especialistas, as pessoas que são muito não prestativas, tem pontos dessas pessoas, tem níveis que elas acabam ficando muito arrogantes, muito onipotentes, que elas buscam sempre impor as suas ideias. E tem aquelas que são angustiadas demais, que têm muito sofrimento, que são essas que eu estou falando até aqui, que são aquelas pessoas que são isoladas, que são fechadas, que vão acabar ficando doentes, que esse é o nível mais grave do ser não prestativo. Porque aquele ser que é onipotente, ele é um ser que usou toda a sua inteligência para construir o seu mundo alto, acima dos outros. Esse tipo de pessoa, ele tem, e ele faz questão de ter convívio social, convívio com muitas pessoas, mas não para ajudá-las, simplesmente para fortalecer a crença dele de que ele é o melhor, de que ele é o maior. E aonde está Deus nisso tudo? E aonde está a equivalência da raça humana? Aonde está o conhecimento de que todos somos um? Então ele jogou toda a energia dele para conquistar e construir um império. Porém, o que pode acontecer? Pode acontecer que ele é extremamente infeliz no amor, que ele é extremamente infeliz nas suas relações pessoais. E isso faz com que ele também adoeça. Ou você acha que a doença vem da onde? Das resistências, não? Das resistências de entender e aceitar quem nós somos e quem o outro é. Bom, um outro exemplo. Chegou no trabalho, deu de cara com um colega um pouco desagradável. Aí você sente algo ruim. Ou então você volta para casa e encontra alguém que te dá dor de cabeça. Sabe aquele sentimento de que estamos como se alguém tivesse passado não é mal olhado, mas é como se fosse isso, né? Como se nós absorvemos esta energia pesada e densa desses seres não prestativos. Quantas vezes nós chegamos perto de pessoas e nos sentimos mal? Quantas vezes? Isso chamamos de pessoas tóxicas ou ambientes tóxicos, né? Que é exatamente isso. Quando nós estamos na presença de alguém muito arrogante, muito onipotente, aquelas pessoas que estão sempre impondo a sua ideia, né? Que elas são muito angustiadas, que estão sempre na pressa, que estão sempre na correria, e você é muito lerdo e você é muito lento para dar o que ela precisa na hora que ela precisa e do jeito que ela quer, né? Ai de você não fazer assim, meu Deus! Então, existem muitos patrões assim, né? Colegas de trabalho, líderes de equipe, pessoas que são muito assim, arrogantes. Mas enfim, isso, graças a Deus, essa realidade hoje já está mudando em muitas empresas, né? Então, mesmo assim, essas pessoas, elas sugam as nossas energias, elas drenam. Por quê? Porque dentro delas, elas não têm muita energia. Então, o que acontece? Elas desenvolvem como um instinto de sobrevivência a necessidade, como se fosse um polvo com vários tentáculos, sugando a energia das pessoas, sugando a energia do ambiente, para elas poderem ter essa energia sempre girando, né? E se você não está protegido, você sente drenado, até porque você cai na onda dela, né? Você a olha e julga. E existe coisa
para drenar mais rápido a nossa energia do que um julgamento, né? Existe, né? Fazer o mal, né? Mas, enfim. Existe uma mestre em psicologia e doutoranda nas relações de gestão de pessoas, da doutora Alessandra Gonzaga, e que diz isso, que as pessoas tóxicas é aquela que toma o espaço que não lhe pertence. É o tipo espaçoso, né? Que não percebe que invadiu o espaço do outro e até faz isso deliberativamente, desculpa. Então, este assunto rendeu até um best-seller ao escritor argentino Bernardo Stamateles, com o livro Gente Tóxica, Como Lidar com Pessoas Difíceis e Não Ser Dominados por Ela. Ele foi lançado há 10 anos, né, em 2009, aqui no Brasil. E ele lista as 13 personalidades tóxicas mais frequentes e comenta cada uma delas, como exemplo as situações do cotidiano. Então, todas as pessoas tóxicas são aquelas que potencializam as nossas debilidades. Então, assim, nós temos, claro, habilidades, competências, nós temos pontos fracos em nós, assim como nós temos qualidades e pontos fortes. O onipotente tóxico e não prestativo, o que ele faz? Ele faz questão de olhar só para a tua ferida e botar o dedo, e isso ele faz na frente de todo mundo. Ele não se importa se você vai se sentir mal, ele não se importa se você vai ser humilhado. Aliás, ele não se importa porque ele acha e ele tem certeza do que ele fala. E às vezes são muito arrogantes. E isso vai fazer com que você, que não está preparado, se encha de frustrações, se sinta mal. Claro, a vontade que temos é de sairmos correndo quando esse tipo de coisa acontece. Mas elas sabem tudo o que acontece na vida alheia e se esquecem de ver o que elas têm dentro delas. No entanto, entre os especialistas dizem que todo mundo tem o seu dia de contaminação e para aprender a lidar com esta carga de energia negativa, que tanto pode vir de fora como de dentro, é preciso se conhecer. Bom, aquelas pessoas que já estão no caminho do despertar, que sabem quem são, que sabem trabalhar as coisas que acontecem dentro delas, que todo dia tira pelo menos 10 minutos para pensar como foi o seu dia, as sensações que teve, começar a ressignificar os acontecimentos, os fatos. Quando a pessoa tira esse momento para se presentear em ressignificar e só deixar dentro de si sensações boas, aliás, agradecendo pela oportunidade, pelas coisas ruins que aconteceram, agradecendo pela a forma com que as coisas vêm, tirando os sentimentos, só deixando a parte lógica, você consegue entender em que momento você atraiu aquela situação, quais foram os medos que estão associados àquilo, quais são os pensamentos destrutivos que você tem contra você, que causou algo fora, que tentou te destruir, denegrir a sua imagem, enfim. Tudo é uma troca e nada é por um acaso. Então, se você está atraindo seres não prestativos para perto de você, cuidado, você está se fechando a questão do voluntariado e da doação para o mundo. Algo você está deixando de doar, ou você está doando só coisas negativas também, ou você está tendo a doação do próprio medo. Sabe? Então, assim, consciência sobre seus atos, sobre seus pensamentos. E o que acontece nesses casos? Em ambos os casos, se você foi a vítima e você não sabe lidar com pessoas assim, ou se você é um não prestativo isolado, não só o onipotente, mas em todos os casos você pode sofrer de depressão. E a depressão, ela é apontada como o mal do século que atinge inúmeras famílias. Lembramos que pessoas que se encontram deprimidas, elas não estão assim porque querem, não. É como se elas usassem um óculos escuro e por isso elas passam a ter uma visão negativa de tudo. Você já conversou com alguém em depressão? Você já entrou em um estado de depressão? Como é difícil nós enxergarmos o sol brilhando por cima das nuvens em dias chuvosos, não é mesmo? Porque nós nos retemos tanto ao cinza do dia, ao excesso de chuva e lamaçal que aquilo produz.
e nós não olhamos para o sol que há por trás. Ou seja, a pessoa depressiva é uma pessoa sem esperança de que o mundo é um lugar melhor, sem esperança de aprendizado, sem esperança de evolução. Você está com a energia totalmente bloqueada, totalmente parada, totalmente estática. E as leis do mundo é que nós vivemos sobre a regra do dinamismo, onde a vida é uma troca, onde nada é permanente, tudo é inconstante. Se você olhar hoje uma árvore, olhar todas as folhas, todas as flores, todos os frutos, todos os detalhes, e amanhã você voltar no mesmo horário, elas já mudaram. Aliás, não precisaria nem esperar até amanhã, questão de horas. Folhas caem, novas nascem, flores brotam. É uma troca muito grande e muito rápida. Bom, e aí, como é que nós podemos resolver isso? Tire os óculos escuros. Todo o processo, todo o nosso processo cognitivo, ele é influenciado diretamente por aquilo que nós sentimos. Tudo que nós pensamos. Tudo. Por isso a importância de você se observar durante o seu dia. Como você age? O ser não prestativo, em alguns momentos, ele é extremamente egoísta. Quantas vezes durante o dia você é egoísta? Quantas vezes você pensa em você em primeiro lugar, pensa em você em segundo e em terceiro, e olhe lá se sobrar algo para os outros. Isso é muito sério. Então, quando você começa a entender que tudo é mutável, inclusive a sua vida, aí nasce uma fé, uma esperança de dias melhores. Então, identifique o padrão de comportamento, o seu, o das pessoas que estão em volta, os anjos que estão te mostrando as oportunidades evolutivas. Reflita sobre esses questionamentos. Por exemplo, chegou alguém perto de você, te fez um mal, te tratou de uma forma ríspida, de uma forma desleal com a sua ética, com a sua vida, o que você pode perguntar? Será que esta pessoa é só assim comigo ou é assim com todo mundo? Isso é interessante. Pode ser um padrão da pessoa, pode ser um momento que você atraiu aquele padrão, que você estava vibrando com medo, com alguma indecisão, ou estava deixando a vida te levar, que você estava totalmente ausente, só preocupado com o passado ou preocupado com o futuro. Bom, outra pergunta para se analisar antes de julgar a pessoa de uma forma negativa é: quando será que ela é assim? Será que ela é assim sempre? Ou ela foi assim só esta vez? Porque existe também um momento que a pessoa explode, que a pessoa está com questões, sentimentos ali não resolvidos, que quando estão muito presos, há a necessidade do vulcão liberar essa energia. E aí uma pessoa que sempre é extremamente calma, amorosa, ela gritou com você. Mas isso aconteceu uma vez no ano, uma vez durante os anos todos que você conhece ela. Então, neste caso, você tem que analisar se ela foi assim só esta vez. E isso é muito passível de desculpas, né? De entendimento. Por quê? Porque somos humanos e acabamos errando. Só não podemos repetir este erro. Então, se a pessoa gritou com você uma vez e você a perdoou, não deixe que grite de novo. Senão, cria-se um hábito muito negativo para você e para ela e um padrão muito negativo. Para os onipotentes patrões, existem aqueles que não gostam de um determinado funcionário. Não bate a energia com ele. E o que ele pode fazer? Ele começa a tentar intimidar, fazer aquele assédio moral. Então, o que ele faz nas reuniões? Ele tenta intimidar aquela pessoa que ele não gosta, fazendo elogios grandiosos apenas ao trabalho dos outros. Interessante isso, né? E isso deve acontecer bastante em algumas empresas aí, porque o que tem de processo. Aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar, a gente precisa se trabalhar. O patrão vai mudar o modo dele ser? Se ele ouviu esse vídeo e quiser tentar ser uma pessoa mais prestativa,
mais amorosa, entender que todo mal que ele faz volta, assim como todo bem que ele fizer também volta, e que todo esse mal que ele está gerando para alguém também está colapsando em doenças, porque não está agregando valor e nem crescimento ao outro, muito pelo contrário, está agregando humilhação e energias ruins para a relação trabalhista, o bom convívio, né? Porque aí aquela pessoa acaba sendo caçoada dos demais, acaba sendo entristecida pelos demais, e isso compromete a sua centelha e a centelha da pessoa que você está machucando. Isso é muito desleal e muito desumano com as leis de Deus e os propósitos de vida de cada um. Então precisa analisar por que você atraiu isso, que momento você não gostou do seu emprego, você que foi a vítima da situação, em que momento você desejou não ficar mais neste lugar, porque quando recebemos este tipo de pesar, é porque realmente nós não gostamos nem um pouco do nosso trabalho e porque nós, se caso gostamos do nosso trabalho, em algum momento nós deixamos para o universo o desejo de não estar ali e cocriamos essas realidades quando nós não gostamos do que fazemos, não nos entregamos. Se entregar é aquilo que nós falamos em alguns áudios anteriores, alguns vídeos anteriores, que o tempo passa e você nem vê. De tão gostoso que é aquele momento de trabalho, de voluntariado, de viver com amigos, enfim. E a vida é para ser assim. Bom, também tem que entender que você não pode levar e aceitar o lixo dos outros. Então, se as pessoas elas chegam em você e dizem: ah, você é incompetente, você é incapaz, e aquilo lá foi algo momentâneo, que a pessoa nunca fez isso, mas naquele momento ela resolveu explodir em você, te tirou para Cristo, precisa entender como que você está aceitando esse tipo de atitude, esse tipo de coisa, e se você está levando isso para casa, a ponto de não dormir à noite. Sabe quando você fica fazendo download daquela cena, a pessoa brigando, a pessoa te desaforando ou discutindo, uma pessoa, até às vezes uma briga de trânsito, mas você vai para casa e leva aquele lixo e bota junto com você no travesseiro. Não faça isso. Tente ressignificar, tente fazer uma meditação, respiração, pense em coisas boas, esqueça, delete a cena, mas não delete simplesmente botar para baixo do travesseiro, o lixo para baixo do tapete, porque a gente sabe que isso não existe. Apenas diga para ela, fazendo o Ho Oponopono: eu sinto muito, por favor me perdoe por ter atendido, por ter ancorado e cocriado essa situação. Sou muito grata por o aprendizado que há por trás, então tente olhar o lado bom daquilo, tente tirar a emoção e olhe com os lados da razão. Sou grata pelo aprendizado, te amo porque você é uma centelha igual a eu, você é humano igual a eu, e isso nos faz sermos iguais, estarmos no mesmo nível de evolução. E eu sinto muito, por favor. Sou grato, eu te amo. E faça o Oponopono, faça o Oponopono várias vezes, até limpar isso de dentro de você, até sentir que o seu coração, que você respira mais leve e que as coisas estão muito boas para você. Então, tente observar também se existem pessoas que você se aproxima e que te deixam assim com dor de cabeça, te deixam pesadas. Então, você tem que se iluminar. Evitar essas pessoas, manter um certo distanciamento, só falar o que é necessário, porque esses são sugadores. Então, eles precisam da sua energia. Muitas vezes eles vão fazer questão que você esteja lá presente para que eles possam sugá-lo. Então, muito cuidado. Desenvolva o seu sentido, aflore as sensações, aprenda a lidar com pessoas que faz mal, porque isso também é autoconhecimento. Mas olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você para compreender por que as emoções dos outros acabam tendo efeito sobre você. Para N. Stammer é necessário ter uma vontade muito grande de se conhecer, entender por que você absorve isso, por que você afasta as pessoas de você, ou as pessoas se afastam de você. É muito importante sair da zona de conforto, do estado de desacomodação, né?
porque há pessoas que desenvolvem sintomas físicos por causa desse tipo de comportamento. Então, a autoconsciência, ela deve ser usada para não terceirizar os problemas. E é uma tendência que nós temos como seres humanos de sempre esperar que o outro mude, que o outro te perdoe, que o outro, o outro, o outro. E o outro sempre faça as coisas que a gente gostaria. Mas não é assim. Então, senhor não prestativo, se o senhor é assim porque você acha que o mundo precisa mudar, precisa se ajudar antes de ajudar os outros. Antes de se doar, precisa entender as causas das suas dores. Doar não é dar dinheiro. Você não precisa ser rico. Doar aos outros pode ser algo tão simples, uma palavra, um gesto gentil. Doar o seu tempo. Vai jogar bola com as crianças da esquina. Vai ter cuidados, ensinar habilidades. Você sabe tocar violão? Então, saia do seu quarto e vá ser voluntário de professor de violão em uma escola, em uma creche. Junte as crianças da esquina que estão lá expostas às drogas, às coisas horrorosas, às tragédias do dia a dia e ensine a elas, talvez, uma profissão, habilidades, educação e deles muito abraço, amor e carinho. E observe as crianças, observe como elas te olham, sem julgar a sua roupa, o seu jeito. Elas vão te olhar com os olhos de Deus. E isso é muito mais importante do que presentes materiais. Aliás, ser não prestativo. Aprenda a ser prestativo brincando com as suas crianças. Por hoje é só, meus amores. Um belo mate. Namastê.